Opa, beleza pessoal? Essa aqui é a nossa primeira aula de hebraico bíblico. E é o seguinte pessoal, vou pedir para vocês já de cara pegarem a apostila de vocês, porque tudo que a gente vai estudar aqui hoje está muito mais detalhado na apostila de vocês. Então a gente vai ter basicamente essas duas tarefas, né? A gente vai estudar a apostila antes da aula, a partir das próximas aulas, e após a aula em vídeo, aí vocês vão pegar a apostila de vocês e vão ler tudo que foi conversado aqui, beleza? Então vamos lá, a gente vai ter algumas aulas teóricas aqui pra frente, para depois a gente entrar nas aulas práticas. E por que é importante isso, pessoal? Porque a gente tendo uma base bem fundamentada, a gente consegue entender depois toda a parte prática do hebraico bíblico. Fechou? Então nessa primeira aula aqui, que vai a introdução, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o idioma hebraico, quando que ele nasce, o que é o idioma hebraico e o que a gente vai aprender daqui para frente também no curso. Então vamos lá, vamos começar aqui então. Lembrando, esteja com a apostila em mãos. Se você ainda não imprimiu a apostila, faça um esforcinho para tentar imprimir ela, ou baixa aí o PDF da aula e vai acompanhando pelo celular, ou computador, tablet, enfim. Mas se tiver em mãos é melhor ainda, porque você vai conseguir fazer ali as suas anotações e vai melhorar a sua memorização do que a gente vai estudar, fechou? Então, primeira coisa aqui sobre o idioma hebraico, pessoal. O idioma hebraico, ele é escrito sempre da direita para a esquerda. A gente vai ver algumas características, e a primeira característica do idioma é que ele é escrito sempre da direita para a esquerda, ao contrário do português e alguns outros idiomas, que a gente escreve da esquerda e vem vindo para a direita. Já no idioma hebraico isso é totalmente diferente. A gente começa a leitura do texto a partir da direita e a gente vai indo para a esquerda. Eu vou colocar para vocês agora uma imagem aqui para vocês verem o primeiro texto em hebraico de vocês. Então esse daqui é um texto em hebraico que vocês estão vendo aqui do lado, e vocês podem reparar que está sempre sendo escrito da direita para a esquerda. Essa é a primeira característica do idioma hebraico. E a segunda característica, pessoal, o idioma hebraico é um idioma que não tem vogais. Por como que funciona isso? A maioria dos idiomas tem as vogais. O Brasil, o idioma português tem as vogais. Já no idioma hebraico não tem as vogais. As vogais foi algo criado depois de muito tempo para não se perder a pronúncia das palavras. Então hoje, pessoal, não tem as vogais. O que a gente tem são chamados de sinais massoréticos. O que são os sinais massoréticos? Esses sinais massoréticos são sinais que a gente coloca nas letras para a gente não perder a pronúncia da palavra. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu escrevi assim, ó, VC. No nosso português, quando você vê alguém escrevendo VC, o que você sabe o que tem aqui? Você sabe que a palavra aqui é você. Se eu colocar assim, por exemplo, ó, VLW, o pessoal escreve muito assim na internet, né? O VLW a gente sabe que é valeu, por exemplo. Então o que acontece, pessoal? É exatamente dessa forma o hebraico bíblico e também o hebraico moderno. Não tem essas acentuações. Porém, ao decorrer do tempo, o que o pessoal foi fazendo? Eles foram criando esses sinais massoréticos. Os sinais massoréticos, eles colocam aqui, ó, entre as letras. Para que eles fizeram isso? Para não se perder a pronúncia da palavra. Então, exemplo, aqui está VC. Se fosse em hebraico, eu colocaria como? Eu colocaria aqui, ó, o ozinho, e aqui eu colocaria o E. Então ficou você. Dessa forma eu não perco a pronúncia das palavras. Mas fique tranquilo que a gente vai ter uma aula específica só para falar sobre os sinais massoréticos. Então essa é a segunda característica do hebraico. Ele não tem as vogais. O que ele vai ter são os sinais massoréticos. E esses sinais, pessoal, a gente vai ter aulas específicas só para falar sobre isso. Então fique bem tranquilo. A outra característica aqui do hebraico bíblico, que não tem no português. As letras, elas têm variações, coisa que no português não tem. Então, exemplo, algumas palavras em hebraico, algumas letras, quando ela é escrita no final das palavras, elas sofrem alterações. E quando elas são colocadas no começo do texto e no meio do texto, é de uma forma. Quando vai para o final do texto, aí tem as alterações. Então no português, pessoal, não tem essas variações. Já no hebraico, as letras têm essas variações. Então, exemplo, a gente não tem uma variação da letra P, da letra M, por exemplo. Já em hebraico, a gente tem essas variações. Algumas letras em hebraico, quando colocado no finalzinho da palavra, elas sofrem uma alteração. Então já estou te adiantando isso, porque você vai ver muitas palavras daqui para frente. Eu vou falar assim, essa aqui é a letra mesmo. Só que ela está escrita de um jeito. Porém, em outras palavras, eu vou colocar de outro jeito quando estiver no final da palavra. Aí você vai falar, mas a grafia está diferente.
Por que ela está diferente? Porque no final da palavra ela tem uma alteração, beleza? Então uma característica bem importante que você tem que aprender é exatamente isso. E algumas vezes, pessoal, algumas letras também sofrem alteração. Além de sofrer alteração na forma de escrever, elas sofrem alteração no som. Então, exemplo, tem uma letra aqui que vocês vão aprender, que é a letra Bet. A letra Bet, ela é dessa forma, ela tem o som do B. Porém, pessoal, algumas vezes ela vai ter o som de V. Ela vai virar Bet e vai ter o som do V. Então essa letra, ela sofreu uma alteração. Aqui ela está com o som do B, porém, em algumas ocasiões ela vai ter o som de V. Mas fique tranquilo que todas essas variações a gente vai estudar. Mas eu preciso que você entenda isso agora, porque quando você for vendo algumas letras, algumas vezes vai ficar meio complicado na sua cabeça. Você vai falar, ah, mas ali estava com o som de B, agora está com o som de V. Pessoal, é a mesma letra, porém ela tem essas variações. Então basicamente são dois tipos de variações. A primeira variação, quando é colocado no final da palavra, aí ela sofre uma alteraçãozinha e muda a grafia dela. E a segunda alteração que as letras têm é que às vezes elas sofrem alteração no som. Então às vezes ela tem um som e depois, dependendo da palavra, ela vai ter um outro som, beleza? Então vamos lá, pessoal, mas fique tranquilo que isso a gente vai estudar a fundo daqui para frente nas aulas. Ó, agora uma característica muito importante do idioma, na verdade é uma das mais importantes do idioma, é que esse idioma, o hebraico, ele é um idioma que tem gênero. Então o que eu estou querendo dizer, pessoal, diferente do português, a gente não trata certas coisas com gênero. Um exemplo, se eu falo assim, ó, você, eu posso falar tanto para homem quanto para mulher, não sofre alteração. Você serve para homem ou serve para mulher. Já no hebraico tem essa diferença. Quando eu falo assim, Atá, eu vou escrever para vocês, vai ficar mais fácil. Quando eu falo você para homem, eu escrevo de uma forma. Quando eu falo você para ela, para mulher, é de outra forma, beleza? Então isso aqui é uma alteração que tem. E as palavras em hebraico também tem gênero. Então, exemplo, se eu falo assim, a casa da mulher, eu vou falar de uma forma. Se eu falar assim, a casa do homem, eu vou falar de outra forma. Um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, ó. Então eu tenho a palavra aqui, Atá, você. Esse você aqui vai ser uma palavra no singular, é uma palavra masculina que está no singular, Atá. Porém, quando eu falo assim, você, para uma mulher, aí eu falo At. Fique tranquilo que na aula de pronomes pessoais a gente vai estudar isso, fique tranquilo. Aqui é só um fundamento para você entender. Então aqui a palavra At, você, porém para uma feminino no singular. Então tem essa diferença, pessoal. Quando eu falo assim, vocês, também tem a diferença para vocês mulheres e vocês homens. Isso a gente vai estudar nas aulas de pronomes pessoais, beleza? Mas você precisa entender que as palavras, ela tem gênero. Outra característica muito importante do hebraico, a gente vai ver agora, inclusive está na apostila de vocês também, é sobre o desenvolvimento do idioma. Isso aqui é uma curiosidade bem legal para vocês aprenderem. Aí na tabelinha de vocês têm essa informação aqui. Então o que acontece aqui, pessoal? A gente tem o nosso idioma, o idioma fenício, que é o idioma que vai se originar todo o resto dos idiomas. E o que acontece? A gente tem aqui, no meio, a gente tem o idioma padrão, o idioma mãe, que nasceu todos. E depois a gente tem o desenvolvimento do idioma para alguns lugares do mundo. Então a gente vê aqui, nas regiões de baixo, o idioma foi desenvolvendo até chegar aqui no nosso alfabeto, que é A, B, C, D e por aí vai. Enquanto por outro lado, a gente tem aqui o idioma desenvolvendo para cima até chegar na parte do hebraico que a gente conhece. Então todos os idiomas, pessoal, partiu de um. Algumas regiões desenvolveram de um lado, de um certo modo, e outras regiões desenvolveram de outro jeito. Então no nosso caso aqui, a gente vai estudar o idioma hebraico, que ele se desenvolveu para cima. Então isso aqui é uma curiosidade bem legal, lá na apostila eu detalhei muito bem sobre isso. E agora, pessoal, para a gente finalizar essa aula aqui, a gente vai ver a última característica do hebraico aqui. Essa daqui é a parte mais importante da aula, deixei até para o final. Eu sei que eu deveria ter colocado no começo, que você deve estar um pouco menos cansado, mas essa é a parte mais importante, que a gente vai começar a estudar isso a partir daqui, e a gente vai até o final do curso estudando essa última característica aqui, ó. Então o hebraico, ele é um idioma pictográfico. O que significa um idioma pictográfico? É onde cada uma das letras representa uma ideia, ou uma frase, ou um conceito. Ao contrário do português. Um exemplo, se eu perguntasse assim para você, ó, cara, o que significa a letra A?
no português. Ah, o que que o A representa? A gente talvez não teria uma resposta. Já no hebraico a gente tem uma resposta, porque cada uma das letras em hebraico formam uma ideia, formam um conceito. Então como que é formado hoje basicamente as palavras em hebraico? Então, por exemplo, eu quero formar a palavra caneca. Isso aqui é só um exemplo, viu, pessoal? O que que é a caneca? Ah, a caneca é um recipiente onde eu consigo guardar alguma coisa, seja líquido, seja um objeto. Então, como que formaram as palavras? A partir das letras que têm um significado, cada letra tem um significado, eles pegaram aquelas letras e juntaram. E quando juntaram as letras, formaram então a palavra caneca. Isso é só um exemplo, viu, pessoal? Então, assim, todas as letras em hebraico têm um significado. E quando começaram a formar as palavras, falaram assim, ah, a parede. A parede, o que que representa ali? Tem uma letra que representa a proteção e tem uma outra letra que representa a estrutura grande. Então pegaram essas duas letras, juntaram essas duas letras e formaram a palavra parede. Então as palavras em hebraico, ela tem um significado muito profundo. E as letras em hebraico também têm esses mesmos significados. Então é o seguinte, pessoal, para não ficar muito grande essa aula, eu vou pedir para que você finalize ela agora. Coloque aqui do lado aqui como aula finalizada ou aula para revisão. Reveja essa aula quantas vezes for necessário. E a leitura do material, pessoal, ela é indispensável. Não saia dessa aula sem ler o material, porque aqui eu não passei nem 10%. Eu não passei nem 10% do que está escrito na apostila. Então lá na apostila, o nível de detalhe, as referências, está tudo mais explicado do que apenas a revisão que eu fiz aqui com vocês. Então como que vai funcionar daqui para frente? Muitas coisas eu vou falar em aula aqui, porém a parte mais bruta mesmo, com mais básico, mais fundamentos, está na apostila de vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula e qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários.